gente, nós estamos chegando com o nosso podcast Papo Reto, para você que curte, para você que comenta e para você que compartilha. O nosso muito obrigado, tá? Nós estamos recebendo hoje aqui para o nosso Papo Reto um dos grandes homens, cabeça pensante da cidade de Piracicaba, foi vereador, é um médico conceituadíssimo. Cuida do quê? Cuida do nosso coração. Eu estou falando do meu amigo querido, Dr. Paulo Serra. Bem-vindo, meu lindo. Olá, Ari. Boa noite aí a você, a todos aqui do Papo Reto. É um prazer estar aqui. A todos os nossos ouvintes aí, o pessoal que nos assiste. Legal. E muito gostoso aí para rever o amigo aí. Eu que agradeço. Ô Paulo, deixa eu comentar. Você foi vereador por Piracicaba, teve uma votação expressiva e você não se reelegeu. Eu queria saber de você. Você ficou decepcionado com isso? Não, decepcionado não, porque assim, a gente sabe como que é o jogo e a gente entra, a regra é essa e acaba entrando no sistema de eleição que eu, no meu ponto de vista, eu acho errado, mas já estava sabendo ser errado, porque a contagem de votos nem sempre, aliás, a grande maioria não é o que o povo quer, porque se fosse, seria os 23 mais bem eleitos e com votos maiores, e não é isso que acontece nem para vereador, nem para deputado, senador. Então acho que isso é um erro, e aí a gente conversa e às vezes fala assim, o povo tem o governo que merece, que põe aquilo, e a gente não põe. Na realidade isso aí é fingir, porque a própria bancada dos partidos monta a chapa já direcionada nas contagens de votos para colocar quantos eles querem daquela bancada deles. Então a decepção é disso, né? Mas não pelo povo, pela votação. Eu agradeço a todos pela confiança. Entendi. E não deu, paciência e vamos... Não deu, vamos à próxima. Vai ter uma próxima ou não? Estamos estudando para realmente ver aí. Eu tenho várias coisas, né? Como eu havia comentado anteriormente, né? Eu tenho feito uns investimentos aí em algumas coisas e vamos ver o tempo aí, que também fazer por fazer não dá certo. Então, se entrar novamente na política, entrar de cabeça para realmente promover uma coisa melhor aí para Piracicaba. Com certeza. Agora, Paulo, Piracicaba, região metropolitana, mais de 400 mil habitantes. Infelizmente, hoje, né, nós não conseguimos ter ainda um deputado federal para a cidade de Piracicaba. Você acha que nessas próximas eleições nós teremos condições de colocar pelo menos um deputado federal para representar Piracicaba e nossa região metropolitana ou não? Eu acho que é interessante o que você colocou, Ari. A gente depende disso, porque a gente que participa de política, a gente sabe que tem que ter um representante lá na esfera federal, municipal, estadual, que você ganha força para brigar pelos recursos que vêm. E Piracicaba, há muito tempo, a gente não está tendo uma representação aí a nível federal. Então eu acredito que o piracicabano começa a entender isso e eleja os nossos candidatos daqui. Realmente pessoas daqui de Piracicaba e não dá voto para fora que depois vão embora e depois vem só com as emendazinhas para maquiar e conseguir os votos de novo e perpetuar no poder. Exatamente isso. Para a gente fechar a parte política por enquanto, eu queria saber de você o seguinte: como é que você está vendo o nosso país? Como é que você vê o crescimento, se há um crescimento ou se a mídia está massacrando demais o nosso presidente? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de transição aí, em que o Bolsonaro deixou alinhado o país para real crescimento, com a máquina mais enxuta, e infelizmente esse governo atual aí inchou de novo a máquina, está com a dívida bilionária, e os rombos acontecendo aí agora ultimamente do INSS, com 6 bilhões. Vergonha, né? Uma vergonha. É vergonha. Que, mexer com um aposentado, que já é uma desgraça que eles ganham, desculpa a palavra, dá até dó. É verdade. Isso não é um salário, não é nada. O cara meter a mão nisso, não pode meter a mão em nada. É um desalmado, né? Justamente. Então, assim, é um desgoverno que está tendo e realmente, para mim, tá uma crise aí que, no fundo do túnel, a gente está... Nós que somos empreendedores, que a gente investe, a gente vê que
vai vir uma crise aí, realmente, como foi na época da Dilma Rousseff, que eles maqueiam toda a contabilidade, toda a economia, e acham que está crescendo, o PIB cresce, não sei o quê, e não, o PIB não é somente crescimento. Tem outros fatores aí, realmente, que você vê o crescimento, porque a dívida é bilionária. Estão metendo a mão e estão nadando de braçada. E a minha amargura, minha injúria é justamente por isso. É um governo que inchou a máquina do governo, que a gente tira que enxugar ela, e ele inchou de novo, montou ministérios e montou os amiguinhos que deram base para... E nós vimos esse filme antes, né? Justamente. É complicado, rapaz do céu. Mas, como a gente sempre fala que política, né, é a arte de saber negociar, alguém negociou melhor do que a gente, senão... Né? Isso eles são bons. Não é? São bons. Eles prometem exatamente o tesouro, mas só para eles. Exatamente isso. Agora, Paulo, só para a gente encerrar de fato mesmo essa parte política no nosso primeiro bloco, Piracicaba, faltando um representante lá em Brasília, quem você acha, sem querer jogar confete, mas no seu ponto de vista, quem você acha que poderia representar Piracicaba dos nomes que você conhece aqui para a nossa cidade? Como deputado federal. Senador? Deputado federal, que é o que nós estamos precisando para poder engrossar o time. Olha, eu acho... Não fiz essa análise ainda das pessoas como pré-candidato ou pessoas que se dispõem, né? Mas, a grosso modo, eu não vou falar nome, mas eu penso em pessoas que são gestoras, que realmente não dependem da política, porque não vai vincular isso para tirar o benefício próprio dentro da política, que a gente vê muitos prometem muito e na hora que entra vira casaca. Exatamente. Então, o meu ponto de vista ele é assim, quem é candidato, e não só para deputado, para o Senado, qualquer um, e sempre para política, né? Você colocaria ele presidente financeiro da sua empresa? Sim, então esse é bom. Essa é a análise que eu faço. Então, qualquer nome que vier aqui, realmente aquele que realmente colocaria numa empresa minha como diretor financeiro, que vai dar cheque branco para ele e é confiável, esse tem meu voto. Legal, muito bem. Olha, para você que está nos assistindo aí no Papo Reto, mais uma vez eu quero pedir a você, comente, compartilha e faça valer o nosso programa para todos aqueles que estão na sua rede. Tá certo? Porque o Dr. Paulo é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que tem um conceito muito bem colocado dentro da cidade de Piracicaba, como político e principalmente como médico, que é a sua carreira de profissão, amor ao que faz, né, Paulo? Sim, essa é a minha profissão, amo e há mais de 30 anos, 35 anos estou aí e não pretendo parar enquanto tiver saúde. Maravilha. Falando em saúde, eu queria saber de você o seguinte, como é que se faz para ter um coração perfeito? Boa pergunta. O coração, ele sofre influências externas e internas a todo momento e a todo minuto. E o básico, né, que a gente põe é uma dieta saudável. Nesse mundo estressante aí, minimizar esse estresse aí, que é um mal do século para todos nós, né? E atividade física. É a tríade aí que a gente põe, e tem outros fatores aí, mas é o básico que dá sustentação aí para você ter uma longevidade, uma qualidade de vida. Legal. Agora, o pessoal fala muito em exames preventivos, né, Paulo? Que prevenção é o melhor caminho. Qual é a idade correta para fazer um check-up, para ter essa prevenção garantida? Olha, se você não tem antecedentes nenhum, então vamos partir de uma pessoa aparentemente saudável, né, que está bem, não tem antecedentes familiares, não fuma, não bebe, faz atividade física regular, um check-up completo a partir dos 40 anos, isso é obrigatório. Aí, tirando as particularidades, pessoas que têm antecedentes familiares, uma pessoa que já é hipertensa, diabética, dislipidêmica. O que é dislipidêmica? É que tem colesterol, triglicérides, tem outras comorbidades. Esse precisa de rotina já, a coisa a fazer já bem mais cedo, né? E a gente pensa às vezes nas crianças, quando que ela deve fazer, ela já faz com o pediatra. E é a porta de entrada para a nossa
cardiologia, quando eles detectam um sopro, uma arritmia, alguma coisa, eles encaminham e aí a gente tenta fazer um diagnóstico e o tratamento precoce aí para não ter uma evolução e não ter uma morbidade maior. Legal. Agora, quais os tipos, né, de sintomas de doenças cardíacas que você pode estar detectando assim, já bateu o olho no paciente e falou, opa, esse daí tá comprometido? Olha, um clássico de problema cardíaco é a dispneia, a falta de ar, né? Que isso às vezes mistura um pouco com a parte pulmonar, com a parte metabólica, mas a dispneia que a gente chama, a falta de ar, o cansaço, na origem cardíaca ela é uma dispneia progressiva, então ela não dá abruptamente, é difícil, né? É a pessoa que vem evoluindo com uma grau de insuficiência cardíaca, falência do músculo cardíaco, então ela tem uma limitação de andar uma certa metragem e com o tempo isso vai diminuindo e a chegar a um ponto de ter falta de ar ao deitar e ter que levantar e dormir sentado e muitas vezes levantar e ir para a janela, né? E quando a gente fala de infarto, que é a doença que mais mata no mundo, é a dor no peito, né? A típica dor no peito. Não essa dor que a maioria tem, que é muscular, osteocondrite, gases. É uma dor em aperto, ela não consegue delimitar onde que está no peito, né? Geralmente ela irradia para o braço esquerdo, pode irradiar para o braço direito, mas é mais comum para o braço esquerdo e para a face medial, que a gente chama, que é essa parte interna do braço, né? Acompanhada de sudorese fria. O que é a sudorese fria? Você sua bastante, aquela coisa gelada, mal-estar, às vezes acompanhada de náusea, até vômito, né? Porque isso mexe muito para a pressão da pessoa. Pode ter, às vezes não tem dor no peito, você pode ter uma dor epigástrica na região do estômago, que confunde muitas vezes com uma gastrite. Caramba. Tem que ter um olho clínico muito bem para fazer o diferencial de um para o outro, né? E pode irradiar para as costas. Pode ter uma dor que irradia aqui para a região submandibular, que ela dói e sobe aqui e trava, como se fosse travando, né? E isso também é um quadro altamente sugestivo de angina, né? Uma doença coronariana que leva ao infarto. Então são pontos e assim, sinais e sintomas das doenças mais graves do coração que realmente quando você olha chama muita atenção para você fazer um diagnóstico rápido, preciso, que se você não fizer e ele infartar, é a vida dele ou sequela. Agora, Paulo, qual é o tempo máximo que você pode, no primeiro socorro, tipo, chamar uma UTI, a pessoa está tendo o mal-estar dentro de casa, qual é o tempo máximo dela sair de casa e ir para o hospital? Isso tem um tempo para você poder salvar ela sem que ela tenha sequelas depois? Isso é muito bem colocado, Ari. Isso a gente aprende no ACLS, que é um curso que a gente faz de urgência e emergência no coração. E é interessante, porque a cada minuto que você perde, vamos supor, um paciente infartado e ele tem uma parada cardiorrespiratória. A cada minuto que você não faz nada nele, você perde em torno de 10% a chance dele voltar sobrevida e deixar com sequela. Então, se você pensar 10 minutos, você quase que esgotou o tempo dele de chance de vida e se ele voltar com altamente a chance de sequelas. E o que é a sequela? É a sequela neurológica, porque você não oxigenou o cérebro, ele não regenera, aquela hipoxemia ali, você vai ficar com uma sequela numa cama aí, como se tivesse tido um AVC. Então, o tempo na cardiologia, ele é muito importante e é uma coisa muito bem colocada aí que todos nós deveríamos saber fazer atendimento de primeiros socorros, que isso salva a vida e eu senti isso na pele com meu pai em casa. Caramba! Então é muito importante, graças a Deus na época eu já era formado, meu pai teve a parada em casa e eu reanimei mesmo sem desfibrilador que eu não tinha em casa, mas pela técnica de fazer a RCP, ele voltou e viveu muito tempo com a gente, graças a Deus. Que maravilha, hein? Então eu recomendo aí as pessoas aprender primeiro socorro, que deveria ter isso aí na escola. Depois de uma certa idade, a criança já começa a ter entendimento e dá esse tipo de atendimento e orientação para as crianças e para o adulto. Maravilha. Gente, estou conversando com o Dr. Paulo Serra, este homem que é sumidade. Você acredita paixão à primeira vista? O seu coração pode falar isso, tá?
Eu tive paixão à primeira vista. Quando eu conversei com o Dr. Paulo, eu falei, é você que vai cuidar do meu coração. A gente vai para um breve intervalinho aí, a gente volta já já. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Já voltamos aqui com o nosso Papo Reto e mais uma vez você pode estar conosco no YouTube. E aí, gente, você já sabe, né? Curte, comenta e compartilha para a gente poder cada vez mais crescer aqui o nosso canal e tendo personalidades, celebridades aqui com a gente toda semana. E desta feita, nós temos aqui o Dr. Paulo Serra, um médico conceituadíssimo, cardiologista aqui em Piracicaba. Dr. Paulo, homens e mulheres têm a mesma sintonia para se ter problemas cardíacos ou não? Oh, muito bem colocado, Ari, mais uma vez aí. E é interessante, a mulher, a evolução dela para o risco cardiovascular, ele é muito mais lento, porque ela tem uma proteção. Quando ela fica mocinha, o hormônio, o estrógeno, Sim. ele dá uma vasodilatação, tem ação antioxidante, tem ação anti-inflamatória. Então ele dá essa certa proteção. Por isso a gente morre muito mais cedo do que elas. Esse é o segredo. Em contraposição, saiu um artigo recente agora sobre as mulheres que quando elas atingem a menopausa, o pós-menopausa, é crescente o risco de hipertensão arterial. Quase em torno de 60% delas acabam adquirindo hipertensão arterial, com isso elevando o risco cardiovascular dela e igualando com o homem. E até passando um certo ponto, porque junto com a hipertensão arterial que ela desenvolve, ela consegue ter aquele aumento da circunferência abdominal, dislipidemia, que é o colesterol, diabetes, o estresse, que ela participa também de um estresse imenso, que muitas vezes ela trabalha fora e tem as necessidades, a gestão dentro de casa. Sim. Então o estresse acumulativo, a gente tem que relevar isso. E com isso ela ganhou esse aumento de complicações cardíacas aí após a menopausa, que deve toda mulher, quando ela entrar na menopausa, procurar um cardiologista e para ver se realmente pode fazer uma reposição. A reposição ela é adequada, desde que seja bem avaliado, que isso reduz também um certo risco. E a avaliação cardiológica da hipertensão arterial e outros fatores de risco que aumenta muito na menopausa. Falando em reposição hormonal, doutor Paulo, não sei se é verdade ou se é mito. Agora, o dono da matéria responde para nós. É verdade que quando a mulher faz a reposição hormonal, o hormônio acaba engordando a mulher? É por isso que muitas não fazem?
Não, hoje tem vários tipos de reposição, né? E é justamente ao contrário. Se a gente analisar a qualidade de vida da mulher que ela faz a reposição hormonal, ela previne a osteoporose, faz a prevenção cardiovascular aí por causa do estrógeno, que você acaba melhorando essa reposição, mas tem que ser com critério, né? Nem todas podem fazer e devem fazer. Entendi. Do ponto de vista ginecológico, aí o ginecologista poderia até responder melhor para você, mas se ela tem um antecedente de mama, de um câncer de mama muito importante, isso tem que ser muito bem avaliado e geralmente não se deve fazer a reposição. Pessoas que têm antecedente de trombose, infartos recente, AVC recente, também deve se restringir, principalmente para aqueles a reposição hormonais sistêmica e dar preferência por gel, por adesivo. Entendi. Né? Mas a avaliação ela tem que ser conjunta com o cardiologista e o ginecologista, as indicações e o tipo de reposição. Né? Nem aquele negócio, a medicina dá uma receita de bolo que serve para um, vai servir para todo mundo. É individualizado. Cada caso é um caso. Isso. É boa? É para aquela pessoa específica. E não é boa também para aquela outra pessoa não específica. Entendi. Agora, ansiedade, estresse, correria no dia a dia, aquela coisa que você quer resolver e não consegue, isso prejudica o coração? Com certeza. Todo o estresse, toda a agressão que você tem no seu organismo, que a gente chama de estresse, e ele leva a uma liberação de substâncias que a gente chama de catecolaminas. Essas catecolaminas, nada mais, nada menos, elas causam uma alteração dentro do vaso, que a gente chama de uma disfunção endotelial, que é o ponto de partida para eventos cardiovasculares. Então, esse estresse todo com essas catecolaminas circulantes faz mal, isso é comprovado. Até pessoas com um certo grau de depressão, hoje a gente sabe que existe um risco aumentado do ponto de vista cardiológico. Entendi. Porque ele tem essa liberação dessas catecolaminas, ele vai ter maior propensão a desenvolver uma hipertensão arterial, uma insuficiência cardíaca, um AVC, um infarto, que são as doenças cardiovasculares. Que loucura, não? Meu Deus do céu. Agora, doutor Paulo, medicina hoje muito avançada, né? Está aí as coisas acontecendo. E por quê? Isso é uma curiosidade minha, eu vou até sair fora do script, mas o porquê que essa moçada de hoje, jovens, 25, 30, 35, 40 anos, está tendo infarto? O que está acontecendo? Muito bem colocado aí. Primeiramente, a qualidade de vida das pessoas, aparentemente parece que melhorou, mas não é o que acontece, principalmente nessa juventude, né? Então, bebendo demais, fumando demais, usando vários tipos de drogas ilícitas, né? E comendo mal. Isso leva ao estresse oxidativo aí das células, com maior chance aí de infarto em todos eles. Então, esse estresse que a gente falou lá anteriormente, esse muito estressante que a gente vive, isso aí tá pegando as crianças mais jovens que a gente não tinha na nossa infância. Você é mais novo que eu, mas na minha infância, eu preocupava só em estudar e jogar bola. Sim. E era minha obrigação tirar nota no colégio só, então era frequentar o colégio, jogar minha bolinha, sair final de semana, ir para a praia, ir para o lugar. Hoje, a responsabilidade da criança aumentou muito, porque hoje os pais, a maioria trabalha fora, não tem uma mãe presente e educadora para aquela criança, e isso ela sente, muitas vezes é educada pelo avô, pela avó, ou pela própria babá, ou a companheira, a funcionária de casa. Isso causa um estresse imenso na criança, psicológico e qualquer outro tipo. Isso, futuramente, é o que a gente está vendo. As pessoas infartando mais cedo, tendo AVC mais cedo, e hipertensos mais cedo, com insuficiência cardíaca mais cedo. Então isso é muito importante que reveja a qualidade de vida desses nossos jovens para ter um futuro melhor. Agora, você falando tudo isso, eu estou pensando aqui, né? Criançada em casa hoje, né? Aquela criança que é sedentária, aquela criança que sai do sedentarismo e quer fazer uma atividade esportiva, querer ser um jogador de futebol, querer ser uma pessoa de notoriedade, isso
preocupa de uma certa forma, porque a gente percebe que não se há e não se tem um critério para essas crianças começarem a ingressar no esporte ou numa vida de rotina mais agitada. O que é que os pais precisam fazer, doutor Paulo? Quais são os cuidados para que essa criança possa ter aí um acompanhamento médico e aí sim ingressar dentro daquilo que ela quer fazer, como o esporte radical, por exemplo? A criança hoje, é o que você falou, padece de orientação e de uma assistência dos pais realmente, porque quem gosta da criança são os pais. O melhor que tem amigos, tios, quem gosta e dá a vida por Sim. eles são os pais. E a orientação dos pais é muito importante para a vida profissional e esportiva e tentar o máximo possível daquela criança. Eu quero fazer o esporte, tá bom. É respeitar a criança, não é porque ela é criança você não respeita a vontade dela, Sim. mas você, ali dentro da vontade dela, você respeitar e traçar uma meta para aquela criança sem estresse, sem nada, com orientações embasadas. Então, a criança quer jogar bola, tá bom, meu filho, então, ó, vai estudar, porque você precisa estudar, sem aquela peso que, ó, se você não estudar, você não vai jogar bola, sem trocas, com orientação na necessidade de cada coisa. E você vai jogar bola no seu horário, você vai aperfeiçoar, você precisa primeiro passar por etapas e nem sempre explicar para ele que assim, a vida não é só de vitórias, você tem derrotas. Sim. E saber lidar, que hoje a população não sabe e a criança não sabe lidar com as derrotas, que é o principal. E as derrotas, elas vêm na nossa vida, nós temos mais idade, a gente sabe disso. Sim. Nem sempre foi vitórias e muitas derrotas, e são obstáculos para você aprender e passar, e orientar a criança nisso. Ó, cada obstáculo que tem, que você aprenda com o erro que você teve, ou se não teve, que aquilo lá é um obstáculo e vai seguir em frente dentro da sua meta, dentro do que você realmente quer, filho. E aqui você tem meu apoio dentro das coisas normais, as coisas que precisam ser feitas. Que legal. Agora, tive um problema cardiovascular. Eu tenho restrições a fazer esportes, eu tenho restrições a fazer qualquer coisa que venha a ter aquele medo do que eu não possa estar fazendo? Muito bem colocado aí. Se a gente pensar uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, qualquer cardiopata ele tinha uma contraindicação quase que absoluta para fazer qualquer tipo de esporte. Aí vários estudos relevantes aí mostraram que não é bem assim. Então, de acordo com a cardiopatia, o que você tem, existem os protocolos de reabilitação cardíaca que são instituídos nos grandes centros. Piracicaba, infelizmente, não tem, né? E quando eu cheguei aqui em Piracicaba, tentei instituir isso aí e não deu certo por vários motivos. E é importante porque o cardiopata necessita de atividade física e não pode ficar no sedentarismo. Entendi. E tem que ser diante do protocolo. Então, paciente com insuficiência cardíaca, ele tem um protocolo. Paciente coronariano é outro tipo de protocolos. O paciente valvular é outro tipo. Então, cada patologia, dentro da cardiologia, existe um protocolo específico do processo de reabilitação para instituir ele na atividade física e limitar dentro do padrão do que ele tem da cardiopatia. Entendi. Então, não é mais aconselhável o cardiopata ficar em casa sedentário, em hipótese alguma, a não ser que ele está numa cardiopatia totalmente descompensado, que está internando toda hora, esse não faz nada. Mas ele entra no programa de reabilitação. Tá. E diante dessa reabilitação, que vai habilitar ele para entrar numa atividade física e padronizada dentro do que tem a cardiopatia dele. Maravilha. Estamos chegando aqui, gente, aos momentos finais desse bate-papo gostoso, né? Nosso bate-papo reto com o Dr. Paulo. Mas eu preciso saber, doutor Paulo, porque isso está me assustando muito, numa palavrinha que se fala, o fulano morreu de mal súbito. Eu queria saber, o que vem a ser um mal súbito? Muito interessante isso aí, a gente está vendo aí pessoas novas aí, o morte súbita, né? Por definição, mal súbito, pela OMS, pelo Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal, é a partir do início dos sintomas, até 1 hora você for a óbito, esse é o mal súbito. Considera-se como morte súbita e mal súbito.
né? E são várias as etiologias. A que mais ocasiona essa morte súbita, infelizmente, é de origem cardíaca, né? Principalmente o coronariano e pacientes que têm insuficiência cardíaca, que é mal diagnosticado, e algumas arritmias graves. Existem outros que causam mal súbito, sim. Paciente com epilepsia, que tem crise convulsiva subentrante, ele pode evoluir para o mal súbito, né? O paciente aí com uma arritmia, uma miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração, ele pode desenvolver um mal súbito por insuficiência cardíaca, uma arritmia. E muitas vezes, assim, a gente fala assim, eletro não mostra nada. Mostra, sim. É porque a grande maioria, graças a Deus, ele é normal. Mas existem patologias que chamam umas síndromes, síndrome de Bugrada, síndrome de Wolff-Parkinson-White. São síndromes que você, no eletro, você detecta. E você já dá para ele delimitar se dá para fazer atividade física ou não. Um simples exame de ultrassom, muitas vezes, você vai ver uma displasia do ventrículo esquerdo arritmogênica, que é contraindicado a atividade física, que você tem uma grande chance de um mal súbito. A miocardiopatia hipertrófica é outra que também existe uma certa contraindicação com risco de morte súbita. Então você vê que não precisa exame, ressonância, tomografia. É o médico avaliar de forma adequada para ver se ele tem risco de realmente e fazer os exames adequados. E quais são os exames adequados? Parte de um eletro, um teste ergométrico ou teste cardiopulmonar, e diante do que foi apresentado no eletro e no teste e exames de sangue, você solicita os exames maiores ou não que necessitar. Mas o básico são esses. Fazendo, você vai com uma atividade física segura e prevenir esse mal súbito aí que a gente está vendo crescer muito. Coraçãozinho judiado, né? Judiado. Gente, olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né? Mas eu quero aqui me comprometer com o Dr. Paulo, até para trazê-lo mais vezes, para a gente poder conversar, para a gente poder entender um pouquinho, né, deste órgão do nosso corpo que é tão importante, que é o coração. Para a gente resumir rapidamente, Dr. Paulo, e para a gente finalizar, coração sofre de amor ou isso é ideologia amorosa? Sofre, é importante, né? Porque assim, o coração a gente tem como uma bomba. Hoje a gente sabe que o coração ele não é só uma hidráulica e bomba. Ele funciona como um órgão endócrino, com essa mecânica que ele tem, a parte bioquímica e sentimental, sim. Verdade. Então, você pode ver que você toma um susto, o seu coração acelera, dói o peito. É verdade. E você sente. Isso é um sentimento, né? Então, o nosso coração, ele é... Eu sou suspeito para falar que eu sou apaixonado no coração e para mim, o cérebro é muito importante, mas o órgão mais completo e realmente fascinante é o coração. É o coração. Maravilha. Gente, recebemos aqui o Dr. Paulo Serra num bate-papo reto, gostoso. Espero tê-lo aqui mais vezes. Muito obrigado pela tua presença e, por favor, as suas considerações aí para os nossos telespectadores. Eu que tenho a agradecer você ali, ao Verso, pelo convite. Para mim é sempre um imenso prazer estar com vocês aqui. Legal. Pessoas agradáveis, competentes, sabe? Obrigado. Dirigir realmente um bate-papo aí, reportagem com seriedade, com firmeza, né? E estou sempre à disposição aí, que para mim é um prazer imenso fazer parte aí do grupo de vocês aí. Maravilha. Aqui conversar com vocês e fica feliz aí para poder esclarecer algumas coisinhas. Legal. Gente, comenta, curte, compartilha este papo reto, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar dessa entrevista aqui com o Dr. Paulo Serra. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais papo reto com celebridades. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.